Começa agora nas ondas do rádio. A história do veículo mais popular do Brasil. A implantação do rádio no Brasil foi efetivamente realizada em 1922. Naquele ano, um grupo de empresários americanos desembarcou no Rio de Janeiro, apresentando um complicado aparelhamento na exposição do centenário da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1922, o discurso do então presidente da República, Dr. Epitácio da Silva Pessoa, chegou ao grande público por intermédio de um sistema telefone alto-falante montado na Praia Vermelha. O ícone do rádio mineiro, Assir Antão, fala um pouco dessa história. O Brasil tem a tradição do rádio. Desde quando ele foi implantado no país, no ano de 1922, o rádio, durante muitos anos, foi o único grande instrumento de comunicação de massa que nós tivemos, né? Até o surgimento da televisão em 1950 no Brasil. Né? A televisão surgiu antes nos países da Europa, nos Estados Unidos, mas ela foi implantada no Brasil em 50 com a TV Tupi de São Paulo, pelo Assis Chateaubriand, que foi o timoneiro da implantação da televisão. 50 em São Paulo, 55 em Belo Horizonte, 51 no Rio de Janeiro e etc. Mas o rádio sempre foi um instrumento de comunicação de massa dos mais importantes. O Brasil foi durante muitos anos, governado por Vargas, usando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que foi uma das mais importantes emissoras do país. No governo de Getúlio Vargas, o rádio começa a ganhar espaço. Percebendo a importância do veículo, Getúlio afirma um decreto autorizando a publicidade no rádio. A partir deste momento, o rádio começa a ser um meio eficiente de comunicação. Surgem novos programas, oportunidades de negócios e, principalmente, o veículo apresenta uma linguagem própria, valorizando o profissionalismo. No documentário 80 anos de rádio, é possível verificar o cenário da época. No cargo de presidente provisório, Getúlio percebe a importância estratégica do novo veículo, devido à sua força popular. É de 1931 o primeiro documento, um decreto, que regulamenta a radiodifusão no Brasil. No ano seguinte, um novo decreto regulamenta a publicidade no rádio, que já era veiculada informalmente. Os publicitários, que anos antes produziam exclusivamente para jornais e revistas, começam a se adaptar ao veículo. Com o desenvolvimento de novas tecnologias como a internet, a TV, o rádio se adaptou a canais de comunicação cada vez mais democráticos para atingir metas comerciais mais adequadas à nova realidade produtiva e de consumo. O panorama da rádio atual é marcado pelo impacto das novas tecnologias e pela concentração da propriedade. O jornalista Assir Antão conta a mudança da era tecnológica. Algumas coisas das comunicações foram muito importantes. Hoje você fala, antigamente, por exemplo, para você fazer uma transmissão internacional ou mesmo uma transmissão dentro do país, para você, por exemplo, transmitir um futebol do Rio Grande do Sul, não existia linha telefônica, não existia essa facilidade que hoje tem de você falar de qualquer lugar do mundo. Não existia a transmissão via satélite. Não é hoje como você hoje fala com transmissão digital, igual nós fizemos a última Copa do Mundo no Japão, porque a modernidade nos trouxe o satélite, nos trouxe a transmissão digital e trouxe tanta e tanta coisa, tanta aparelhagem moderna, que hoje você fala de qualquer ponto do mundo como se estivesse aqui no estúdio. Prever o futuro do rádio não é fácil, mas observando a sua evolução histórica, é possível estar otimista. O rádio sobreviveu a todas as ameaças e respondeu aos desafios tecnológicos, assimilando-os e transformando-os ao mesmo tempo que reforçava as suas principais características. Uma visão sobre a rádio de hoje e do futuro numa entrevista realizada por Cíntia Neves à Selma. Eu falo com Selma Sueli Silva, jornalista e produtora da Rádio Itatiaia. Selma, você faz parte de uma nova geração do rádio. Qual a sua percepção sobre este meio de comunicação? Para todo mundo que trabalha no rádio e para todo mundo que escuta a rádio, fica clara a emoção que você pode usar no rádio. É impressionante como a pessoa não te vê, como a pessoa não olha nos seus olhos e, no entanto, toda a sua emoção você passa através da voz. Selma, qual que é o futuro do rádio? Por causa dessa emoção que eu falei,
O rádio, ele é insubstituível. Muita gente preconizou aí que o rádio iria acabar, mas isso não tem jeito, porque nada substitui essa emoção. A televisão, ela precisa da imagem. E quando ela vai buscar essa imagem, ela perde agilidade. O rádio ganha dela nisso. Ele não precisa buscar a imagem, então ele pode ser mais rápido. A internet é mais rápida que o rádio, mas não tem essa emoção que eu falei. A internet não vai dar nunca a emoção da cobertura do momento, de um fato. O que está acontecendo ali? Só o rádio pode passar isso. Eu falei com Selma Sueli Silva, jornalista e produtora da Rádio Itatiaia, repórter Cíntia Neves. Com tradição e adaptação ao desenvolvimento tecnológico, o rádio mantém a sua popularidade. Você ouviu o programa Nas Ondas do Rádio, uma produção dos alunos do 6º período de jornalismo do UniBH. Orientação, professora Giza Campos. Trabalhos técnicos, Luciano Barcelos. Produção e reportagem, Cíntia Neves e Nilmar Barcelos. Apresentação, Fernanda Marândola. Boa noite.